Hoje nós vamos fazer mais uma live do Grupo Missionários de Homem. Nós vamos louvar e adorar mais uma vez o nome santo do nosso Deus. Eu quero engrandecer o Senhor por nos conceder a graça e a misericórdia de podermos aqui estar. Eu, mais o irmão, a qual trará a palavra para nós, falar um pouquinho do amor de Deus para nós. Eu vou ler o Salmo que se encontra, Salmo 23, amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Vou fazer uma oração, a qual o Senhor abençoará grandemente a nossa vida. Amém? Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Deus eterno e poderoso, eu te louvo, Senhor, pela graça, pela misericórdia e pelo teu grandioso amor, pelo dia que nos concedeu, Senhor, e por esses momentos a qual nos concede, meu Deus, de poder aqui estar, Senhor Jesus, para falar um pouquinho do teu amor, para falar um pouquinho da tua grandeza, da tua graça, da tua misericórdia, a qual tão grande é. Ó Senhor Jesus, nós te adoramos por tudo que tu tens feito em nossas vidas, a qual, Senhor Jesus, temos, Senhor Jesus, recebido de ti, meu Pai, a tão grande graça, meu Pai. Oh, Jesus maravilhoso, muito obrigado, meu Deus. Venha, Senhor, também suprir a necessidade daqueles que estão, Senhor Jesus, passando por necessidade. A tua palavra aqui nos disse, Senhor, que ti, Senhor, nos deixaria, Senhor, que nós não passasse por necessidade, mas que tu venha, Senhor, abençoar, ó Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu passo a palavra, amém. Glória a Deus, paz seja convosco. Obrigado, irmão Cido, pela palavra, já trazendo esse salmo maravilhoso, Salmo 23, que enche o nosso coração de conforto e é a realidade, né? Para aqueles que fazem do Senhor, não é? Para aqueles que dizem assim: o Senhor é o meu pastor, aleluia, nada me faltará. Nada vai nos faltar, desde que o Senhor seja o nosso pastor, né? E isso significa que nós vamos deixar o quê? O Senhor nos pastorear, né? Nós não vamos ser uma ovelha rebelde, nem uma ovelha que anda desgarrada, afastada, dando coices, não. Mas uma ovelha que acata com mansidão a palavra do Senhor, como diz na carta de Tiago, a palavra do Senhor que é poderosa para salvar as nossas almas. Glória a Deus por isso. Deus abençoe você que está nos acompanhando. E eu quero trazer uma palavra hoje, falar sobre fé, meditando aqui em Hebreus, capítulo 11, em nome do Senhor, em nome de Jesus, no versículo 1. Porque, veja bem, irmãos, né? A fé é algo indispensável na nossa vida espiritual. Muitos, infelizmente, estão deixando a fé esfriar. E por que estão deixando a fé esfriar? Por que essa fogueira está se apagando? Porque eles não estão lançando lenha nessa fogueira. E a lenha nessa fogueira da fé é você estar lendo a palavra, adorando a Deus, estar em comunhão com os irmãos.
porque muitas pessoas pensam que muitas vezes, isoladas, sozinhas, elas podem manter a fé. Mas este não é o projeto do Senhor. O projeto do Senhor não é que nós vivamos isolados, mas o projeto de Deus é que nós vivamos num corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo. Então ninguém é chamado para ser uma ilha. Todo mundo tem uma função, todo mundo tem uma importância. Então essa história, não, eu posso muito bem viver isolado, somente eu, não é o que a palavra do Senhor ensina, não é o que o Senhor Jesus ensina, porque o próprio Jesus não vivia isolado, ele mesmo constituiu 12 discípulos. Jesus, ele mesmo constituiu a igreja, ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, essa história que dizem, não, eu posso buscar Deus em casa, ler a Bíblia em casa, é claro que você deve fazer isso, mas isso simplesmente, somente isso está errado, não basta, né? A gente foi chamado para ser um corpo de Cristo, aonde um colabora com o outro, um está ajudando o outro. Então não tem como nós vivermos isolados, não temos como a gente viver a nossa fé isolado do corpo de Cristo. Não é essa a mensagem do Senhor Jesus para a nossa vida. Então nós temos que realmente temos Jesus como nosso pastor. Se a gente tem Jesus como nosso pastor, nós devemos fazer parte do corpo de Cristo, né, irmãos? Estamos juntos no partir do pão, no cálice que representa ali o sangue do Senhor Jesus, todos juntos, e quem instituiu isso foi Jesus. E se pudéssemos, se fôssemos para a gente viver isolado, Jesus não tinha instituído a ceia. Porque a ceia é para a gente estar com os irmãos. Não é verdade, irmão Cito? Como Jesus ali partilhou com os discípulos, né, instituindo a ceia, né? Então aqui em Hebreus capítulo 11, falando sobre a fé, diz lá, né? Ora, a fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós não estamos vendo, mas nós temos aquela convicção que aquilo que nós só estamos vendo pela fé vai acontecer também com o nosso olhar natural. E isso é a fé. E aqui em Romanos, capítulo 8, né, um complemento, depois a gente já volta lá, né? Romanos 8, 25, né? Romanos 8, 25, olha, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então nós precisamos ter paciência na vida de fé. É o que faz com que muitas pessoas, muitas vezes, abandonem a fé, porque querem que tudo aconteça da noite para o dia. Mas não, a fé, nós temos que perseverar no caminho da fé, porque o Senhor, muitas vezes as pessoas elas estão ali com um propósito na sua vida de fé, buscando alcançar uma determinada bênção. E o Senhor, ele tem aquele projeto de abençoar aquela pessoa naquela bênção que ela quer, só que Deus tem um projeto muito maior na vida da pessoa do que aquela bênção em si, não é? Porque na espera o Senhor está trabalhando. O tempo de espera não é à toa, não é um capricho de Deus. Deus fala, vou fazer aquela pessoa esperar. Vou ver, vamos ver até que ela aguenta. Não é simplesmente, né? Muitas vezes as pessoas pensam isso, Deus está provando, mas na realidade Deus tem um propósito na espera, e na espera Deus quer mostrar para a pessoa que os propósitos de Deus, né, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, né? E tudo aquilo que o Senhor ele intenta na nossa vida é visando o reino dele, o crescimento do reino dele. Então ele sabe o que a gente necessita. Jesus mesmo falou, mas qual é a ordenança? Em primeiro lugar, o reino de Deus. E muitas vezes as pessoas desistem no caminho da fé porque elas colocam a bênção antes do reino de Deus. Então elas colocam às vezes um propósito assim, se Deus não me abençoar esse ano, já era, eu largo tudo. Completamente errado, porque você não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar, você está colocando a bênção em primeiro lugar. Então a gente tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, se o Senhor este ano não vier aquilo que eu estou buscando, se Deus quiser vai vir o ano que vem, não é? Chega o ano que vem, acabou o ano que vem, o outro ano, daí não veio aquela bênção, você fala, mas vai vir no outro ano. Sabe o que significa isso? Você não abre mão da presença de Deus. E você só quer a bênção
vindo da mão de Deus. Porque se outra pessoa falar assim para você, não, mas olha, um caminho de Deus demora muito. Tem outros caminhos por aí, tem atalhos. Mas saia da igreja, saia dos caminhos de Deus. Tem pessoas até que se você dá um dinheirinho ali, elas podem fazer até um trabalhinho, alguma coisa aí para você, e você já recebe aquilo que você está esperando. E se a pessoa é de Deus, ela repreende e fala, não. A única bênção que não acrescentadores é aquela que vem do Senhor. Não quero nada que não venha das mãos de Deus. Então essa pessoa, ela já colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Porque ela viu que a maior bênção é estar com Deus, é estar com Jesus. Ela quer a vitória dela, ela quer determinada bênção. Mas ela não condiciona a sua vida com Deus a receber a bênção. Né? Ela continua com Deus, porque ela sabe que ela já tem a maior vitória. Ela já tem a maior bênção, que é ter Jesus na sua vida. Isso que é o mais importante de tudo. E daí o Senhor Jesus falou, tudo vai ser acrescentado. Tudo vai ser acrescentado, porque o Senhor sabe muito bem o que a gente necessita. E o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor não sonega nenhum bem aos que andam retamente, né? Diz lá no Salmo, muito ao contrário. Deus nos abençoa muito mais do que a gente merece, porque Ele é abençoador. Ele tem prazer na bênção. Só que nós temos é que viver nessa fé realmente, né? Colocando o reino de Deus. Porque aqui no versículo 2, né, de Hebreus 11, diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos, quem que eram os antigos? Todos aqueles irmãos do Velho Testamento. Eles obtiveram bom testemunho, ou seja, eles tiveram aprovação divina. Porque eles mantiveram a fé. A fé. E nós, eles foram tão honrados, né? Por exemplo, Abraão mesmo, ele foi tão honrado que Deus falou, você vai ser chamado pai da fé. Pai da fé. Ou seja, Abraão, ele nunca imaginou o porquê da espera dele. E muitas pessoas às vezes podiam falar, nossa, mas por que Deus está fazendo ele esperar tanto assim? Ele já tá velhinho. E por que Deus não dá logo a bênção? Porque o propósito de Deus na vida dele era muito maior do que simplesmente lhe dar o filho que era Isaac. Mas transformá-lo no pai da fé. E quantas pessoas ao longo desses séculos não têm se inspirado na vida de Abraão, na fé dele, seguindo as pegadas dele e sendo abençoados como ele foi. Não é verdade? Então, isso é maravilhoso. O Senhor também quer assim nos aprovar, né? Quer que a gente também obtenha esse bom testemunho, ficando na fé, porque nós permanecendo na fé, nós vamos ser um exemplo também para os outros irmãos. Nós vamos poder ajudar os outros irmãos também, não é? Que muitas vezes estão desanimados e tudo mais, a gente vai poder trazer uma palavra de fé. E quando a gente estiver desanimado, o irmão que a gente ajudou vai nos ajudar, né? Então isso é o corpo de Cristo. A palavra de Deus fala isso, exortai-vos mutuamente, né? Então um ajudando o outro, estendendo a mão. Porque a gente, para manter essa chama da fé junto, a gente precisa estar ali junto. Porque a palavra de Deus, ela vai sempre renovar, né? E o Senhor fala conosco na palavra, renovando a nossa fé. E Ele fala conosco através da vida dos irmãos, renovando a nossa fé. Então, quando a gente vem à igreja e o pastor prega, os irmãos pregam, a gente está sendo alimentado, né? Então, isso que é maravilhoso. Você veja que a fé, ela precisa ter todo esses irmãos juntos, unidos, juntamente com a palavra, todos buscando a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Você imagina no céu, como seria se os irmãos daí no reino dele, ninguém se conhecesse, tivesse todo mundo de um lado, todo isolado? Não, no céu está todo mundo junto servindo a Deus. E só que aqui na terra, ele é um prenúncio do que vai ser o céu. Não é? E o Senhor instituiu justamente a igreja para isso, né? Então, irmãos, é necessário a gente alimentar a nossa fé juntamente com os irmãos, porque nós não podemos achar que isolados, não é? A gente pode prosseguir sozinho servindo a Cristo, se o próprio Cristo falou para fazer parte do corpo dele. Então não podemos ir contra o nosso Senhor, né? E daí aqui no verso 3 fala, pela fé entendemos que o universo
que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que coisa maravilhosa, né? O universo, as nossas vidas, veio a existir do mundo espiritual, do que não aparece. E isso está mais do que claro, né? Justamente porque a gente vê o quê? A organização de Deus. O mundo é caído, não é a vontade de Deus esse mundo, justamente por isso que o Senhor Jesus veio, para nos levar para o reino dele, né? Mas a gente vê na criação, apesar dela estar manchada pelo pecado, a organização de Deus. Eu estava vendo até outro dia um neurologista muito famoso de uma universidade dos Estados Unidos. Ele estava falando sobre o cérebro. Ele falou assim: quanto mais a gente estuda o cérebro, mais a gente vê que a gente não conhece o cérebro. Ou seja, é algo profundo demais para tudo ter surgido do nada. É impossível. É a mesma coisa de você achar um relógio. Se você achar um relógio, você vai falar: não, esse relógio é algo inteligente. Então teve o quê? Um relojoeiro por trás. Não é verdade? Então o universo ele foi formado pela palavra de Deus. Mas o maligno, ele quer tirar o que das pessoas? Ele quer tirar a fé. Ele quer arrancar a fé das pessoas. Ele quer fazer com que as pessoas vivam distantes de Deus. E daí ele joga na sociedade que não, veio tudo do acaso. E que a gente, há milhões de anos, a gente era peixe. A gente era peixe, a gente saiu da água e a gente foi... Quer dizer, são coisas assim absurdas. Absurdas. E que muitas pessoas acabam aceitando, porque o maligno, ele pinta as coisas assim na sociedade, assim, para dar um ar de inteligência, vamos dizer assim. E muitas pessoas acabam entrando na lábia do maligno. Mas nós não somos frutos do acaso. O universo foi formado pela palavra de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. E nós não podemos perder a nossa fé pelas coisas que o maligno ele joga na sociedade, querendo transformar as pessoas em incrédulos. Pessoas que acham, não, tudo veio do nada. Não, tudo foi formado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. E aqueles que hoje se entregam à incredulidade, quão triste será quando eles morrerem, porque eles vão estar diante do Criador. Quão triste será eles verem que eles estavam errados, mas estavam errados não por falta do conhecimento da palavra sendo levada, mas pela dureza do coração, porque não aceitavam de modo nenhum a palavra, e se enganam a si mesmo, pensando o seguinte: não, eu vou viver do jeito que eu quiser, porque quando morrer acabou tudo. Muito ao contrário, quando morrer vai estar diante do Senhor, e aí vai ter que prestar contas. Agora, quem tem Jesus passou da morte para a vida, não entra em juízo. O juízo do cristão não é condenatório, é com relação aos galardões, não é? O nosso juízo vai ser assim, de receber os galardões. Aquele que mais se dedicou na obra de Deus vai receber mais galardões. Mas a vida eterna é para todos. E isso é maravilhoso, né, irmão Cito? Verdade. E quer falar alguma coisa, irmão? A palavra de Deus também aqui no próprio Hebreus, aqui um pouquinho Sim. mais para baixo, capítulo 4, fala, né? Pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Sim. Que nós possamos fazer isso. Sim. Oferecer de todo o nosso coração o melhor. Sim. Porque quanto Exatamente. mais fizermos de melhor para Deus, Exatamente. porque muitas pessoas Sim. pensam, tá bom, para Deus qualquer coisa tá, coisa. mas não é. Não. Para Deus tem que ser o melhor. Sim. Porque Ele deu o melhor para nós. Sim, glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que Exatamente. mais de precioso Ele tinha, Sim. Ele deu. Eu sempre falo, talvez tem pessoas até que falam, puxa, mas será que o mundo é assim mesmo, tão sujo? Porque eu acho que quando Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo olharam para a terra e via tudo podre, e depois Deus falar, não, você tem que ir lá e consertar. Sim. E Jesus falar, não, Pai, pode deixar que eu Sim, vou lá. exatamente. Olha, já imaginou? Você já imaginou? Exatamente. Nós temos que sentir isso. Sim. Eu me sinto, Sim. com podridão pura. Sim. Eu falo assim, não, Sim. aqui a terra, enquanto Jesus não voltar, nós vamos estar assim. E o mundo continua indo para Piorando. piorar, cada vez mais. Sim. E Jesus está à porta. Sim. E as pessoas estão se
fazendo que Sim. não estão conhecendo, Então. fazendo que nem lá no tempo do passado. Lá. Sim, mas Jesus ele mesmo disse, né? Que os dias que iriam anteceder a sua vinda seriam como o dilúvio. Isso. Que eles não se importavam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então. E quem Aí então? começaram, né? Aí, Gritaria de bater na justamente. porta. Só que Isso ele daí não podia fazer mais era nada. tarde. E outra Deus coisa, que né? fechou por tudo. Naqueles Então- dias, né? Eles viviam mais, né? E não viviam como a gente. Viviam 500, 600 anos, né? E a Bíblia ensina que mostra que a arca demorou 100 anos para ser feita. Então, 100 anos fazendo, as pessoas perguntando: o que é isso? Não é? É que vai vir um dilúvio. Todo mundo rindo, todo mundo zombando. Até que veio, como ele disse. E daí, quando a porta se fechou, foram bater. Mas daí já era tarde demais. É o que fala. É o que está. E Jesus disse que seria assim. Olha como a palavra de Deus é fiel. Olha como a palavra de Deus é fiel. E o próprio apóstolo Paulo fala que antes de aparecer o anticristo viria a apostasia, que é deixar a fé. Então, Não é? Então, hoje, o que a gente vê no mundo, assim, quando aparecer o anticristo, o mundo vai aceitar. Por quê? Porque o que é o anticristo? Ensina tudo que é contrário a Cristo. E é o que o mundo segue. Então, quando o anticristo aparecer, o mundo já vai abraçá-lo. é verdade. Não é? Mas aqueles que estão com Jesus são os que resistem. Não, aí é verdade. É o que a gente estamos vendo e o que vai acontecer. Quando o anticristo chegar, ele vai dar aquela paz mentirosa. Sim. Aquela paz que Vai resolver os problemas. Isso. Exatamente. Muitos vão pensar, vixe, Sim. esse veio para governar Sim. mesmo. Sim. Esse é o cara. Mas E daí, aí, depois de um tempo... quando ele for ver, Sim. já está emblamado até os pescoços lá. Então, e daí as pessoas não vão ter para onde correr. É. Daí elas vão ver que o anticristo é maligno. Só que é o que a sociedade sem Deus, infelizmente, vai sofrer. Mas por quê? Porque não quis ouvir a palavra de Deus. Mas feliz aqueles que ouvem, né? Quem está acompanhando pela live e tinha um pensamento contrário, pode começar a refletir e falar: não, mas o que a palavra de Deus está entrando no meu coração. Eu vou mudar de atitude, eu vou começar a levar a palavra de Deus a sério. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo, né? Eu quero estar junto dos irmãos, eu quero estar junto do povo que vai ser salvo, né? Então, nós não podemos... Olha o versículo 5 aqui, irmão, olha lá. Ó. Pela fé, olha a gente falando, olha a palavra. Ó, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Olha. Pois antes da sua trasladação, o que aconteceu? Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha só. Ele foi levado para Deus, Enoque. Duas pessoas foram levadas para Deus, assim, vivos, né? Enoque e Elias. Os dois únicos. Mas por quê? Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, mesmo com as falhas que eles tinham, como nós temos, mas eles perseveraram em procurar agradar a Deus. E daí o versículo 6 fala o que é esse agradar a Deus. Olha lá o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Obrigado, irmão. E que se torna galardoador, ou seja, abençoador dos que o buscam. Então, aonde que o Enoque agradou a Deus? Na fé. Então, se a gente anda no caminho da fé, a gente está agradando a Deus. Isso não quer dizer que a gente seja perfeito. A gente erra, a gente falha. Mas nós, até o fim, né? Mas aqui a gente mantém a fé. A gente mantém a fé no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para quem não sabe, a incredulidade é pecado. O Espírito Santo fala, veio convencer o mundo do pecado, do juízo, não é? E fala do pecado porque não crê em mim. Então, a incredulidade é pecado. É pecado. Então o Senhor, Ele nos ensina o quê? Aquele que nele crê está agradando a Ele. Tem as suas falhas, tem as suas batalhas, tem tudo. Mas mantém a fé, está agradando ao Senhor. Passa pela luta, mas ali está firme. E aí é onde que a gente vê, né? Muitas vezes muitas pessoas, por isso que eu falo, as pessoas novas, ela tem que ser acompanhada por causa disso. Porque muitas vezes ela vem para a igreja, ele tem uma luta. Sim. E de repentemente o Senhor já dá
a vitória para ele muito, muito rápido. Sim, sim. E aí, de repente, vai acontecer novamente, porque nós Sim. estamos sujeitos. Sim. E aí, o tempo já se demora mais. Sim. E ele começa a sentir a pressão. Sim. E aí, ele fala, puxa, Senhor, você esqueceu de Se mim? esqueceu, Sempre, Senhor, é. eu sinto ali, eu Sim, fiz. Mas não, porque o Senhor quer o amadurecimento. Quer que ele cresça. Justamente. Quanto mais ele passa na Justamente. E a gente só cresce confiando em Deus. Verdade. Não há crescimento se nós não confiarmos em Deus. Não tem crescimento. Então, muitas vezes aquela vitória já vem porque Deus está mostrando que Ele tem poder para fazer. Mas agora, dentro do projeto que Deus tem em cada vida, muitas vezes Deus vai falar, agora as próximas vitórias que você está buscando, eu vou fazer você esperar um pouco. Para você aprender a confiar, para você amadurecer. Eu tenho um projeto na sua vida que muitas vezes é maior daquele projeto que você pensa, não é? O plano de Deus está acima do nosso entendimento. Então, isso é maravilhoso. Olha o verso 7, irmãos. Pela fé, Noé que nós estamos comentando. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Aí, ó. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, veja bem, ele foi divinamente instruído. Deus instruiu, mas ele podia não ter seguido a instrução. Então, é mesmo assim, você que está acompanhando a live, nós estamos aqui falando da instrução da palavra de Deus. A gente, dentro das nossas limitações e falhas, que todos somos, humanos e falhos, mas estamos procurando seguir as instruções da palavra de Deus. Mesmo que a gente não consiga 100%, ninguém consegue, mas a gente está se esforçando e Deus se agrada disso. Não é o que Deus falou para Josué, esforça-te, eu vou te ajudar. Então, só o fato de uma pessoa estar se esforçando, levando a sério, Deus ajuda e Deus se agrada. E daí, o que aconteceu? Noé ele foi divinamente instruído dos acontecimentos que ainda não se viam. Não se viu. Naquele tempo ainda nunca tinha chovido. E Deus chega e fala para ele, faz uma arca. Ele fala, não, eu não vou fazer, não estou maluco. Não é verdade? Mas não, ele creu na palavra. Aí é fé. Ele creu. Ele não esperou acontecer como o mundo ímpio esperou e perdeu a chance, porque a arca, olha como diz aqui, ó, a arca para a salvação de sua casa. Então, e riram dele, né? Então, a arca é para salvação, era para a salvação da sua família, e poderia ser a salvação de muito mais pessoas, mas no fim não foi, porque as pessoas não creram. E hoje, qual é a nossa arca? É Jesus Cristo. Jesus é a nossa arca, né, irmão? E aí a gente fala assim, Jesus está voltando. As pessoas falam, mas tanto tempo estou ouvindo isso, tantas vezes eu ouço isso. Mas só que ele falou, né? Que viria como um relâmpago. Como um relâmpago. E aí a gente fica, né? Sim. Se você não estiver pronto, o relâmpago é tão rápido, tão... A gente, por exemplo, Jesus, ele pode vir a qualquer momento. Ou a gente pode ir a ele a qualquer momento. Isso, né? É que nem eu sempre falo. A gente está numa fila, mas não sabe qual da fila que você está. Talvez você já o próximo. Justamente. Não está esperando. Todos os dias podemos dizer que Jesus está voltando. Porque para alguém Jesus hoje, para milhões de pessoas hoje, Jesus voltou. Porque no mundo todo hoje, pessoas já foram recolhidas para ele. É verdade. Então, a coisa assim é muito séria. Porque o tempo, às vezes, que a pessoa pensa que ela dispõe, não é aquele tempo que Deus deu para ela. Ela pensa, não, eu tenho 30 anos, então eu devo ter mais uns 50, 60 anos de vida pela frente. Mas às vezes Deus fala, não, você tem um mês de vida. Não é para assustar ninguém, mas é a realidade. Quantas pessoas aí, jovens, ricas, famosas, já não estão mais aqui? E já estavam planejando já uma série de coisas, né? Uma série de eventos, uma série de compromissos profissionais. Tudo acabou. Tudo acabou. Por quê? Porque o Senhor falou. Fez isso aqui, ó. Cortou o fôlego de vida, acabou. Porque nós estamos aqui respirando o quê? O fôlego de vida. Que o Senhor soprou em nós. Só que esse sopro de vida aqui nessa terra tem tempo de validade. E a gente está aqui para tomar essa decisão. Se queremos ou não estar com Jesus lá. Porque se nós
não queremos ser súditos de Jesus aqui, não tem como você ir para o reino dele. Porque se você não é súdito de Jesus aqui, como que você vai para o reino dele? Não é verdade, irmão? É verdade. Como que você vai estar no reino dele se você não quer ser súdito dele aqui? E é o que ele falou, né? A gente também não tem que se ajuntar tesouro aqui, sabendo que o nosso tesouro tem que ser guardado lá. Justamente. Porque lá não vai Justamente. haver Agora, problema de o coisa. Senhor, ele não é contra alguém Não. ter bens, muito ao contrário. Ele é o dono Ele do abençoa, ouro e da ele. prata e abençoa. Só. Só que o coração não pode estar nisso. Isso. Não pode. O nosso coração tem que estar no Senhor. O Senhor. Tem uma passagem no Salmo que fala: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não é? Mas no coração do abençoador. E se as nossas riquezas prosperam também, não é somente para você usar para você. Investir na obra de Deus. Verdade. Investir na ajuda ao próximo. A palavra do Senhor fala. Então, e a palavra de Deus também fala a respeito de um homem que fez um colheio, Justamente. fez um baita, acho que talvez um barracão tão Sim. grandão lá, colhendo tudo. Vou comer Aí- e beber, vou me aí- regozijar agora. E daí, agora? louco, essa noite Louco. pedirão a tua alma. É. Então, nós temos que atentar para tudo isso. Olha, você que está assistindo a live e você que ainda não tomou essa decisão, uma coisa você já sabe, ó, a ignorância é para Deus, você não vai poder mais alegar. E isso aí, não é, ninguém está assim, coagindo ninguém. Não. É Jesus batendo na porta. Não é querendo abrir os olhos do coração da pessoa para que ela veja a realidade. E você abrindo o coração para Jesus, Jesus não vai chegar ali para você assim com o dedo. Não, para cear com você. É a ceia da salvação. A ceia do perdão. A ceia do amor. Essa é a ceia que Jesus nos convida. Todos nós estamos aqui pela graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Ninguém está falando, nós estamos aqui pela graça de Deus levando a palavra. Mas isso não quer dizer que a gente seja melhor, né? Que ninguém, não, de forma alguma. Todos nós pecamos, pecadores somos. Estamos destituídos da graça de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Mas você tem que se apegar à graça de Deus. Você tem que crer na graça de Deus, não é? E aproveitar a maior oportunidade que nós temos é essa: estarmos com Jesus. É isso que vai fazer a gente dormir em paz, acordar em paz, porque a gente sabe que se o Senhor nos chamar, nós vamos para Ele. Não porque a gente é perfeito, mas porque aqui nós estávamos todos os dias clamando e pedindo misericórdia dEle e reconhecendo Ele como Salvador e Senhor. Porque só Ele ressuscitou. Só Ele morreu por nós e ressuscitou. Né, irmão Cito? Só um desceu e só um subiu. Exatamente. Então, esse vai voltar. Exatamente. Ele que vai voltar. Glória a Deus. Somente Ele. É verdade. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, olha. No versículo 8. Pela fé, Abraão, olha o Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Então, mas olha só, pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Obedeceu. Quem está ouvindo a palavra está sendo chamado. Agora, cabe a você obedecer ou não. É verdade. Cabe a você obedecer o chamado ou não. Abraão, ele obedeceu. Porque ele também poderia ter falado: não, Senhor, eu não vou. Eu estou bem. Porque Abraão já era bem de vida naquela época, né? Quando o Senhor o chamou, ele já era bem de vida. O Senhor deixou mais rico ainda, mas ele já era bem de vida. Ele poderia falar: não, Senhor, eu não vou sair do meu lugar de conforto, não. E muita gente não quer sair do seu lugar de conforto, não é? Não quer sair do seu lugar de conforto. Então, tudo aquilo que Deus poderia lhe dar, coisas novas, transformar muitas coisas na vida da pessoa, não vai acontecer. Se a pessoa não obedecer o chamado, não sair do lugar de conforto, tem que sair do comodismo. Tem que sair. Tem que sair, é verdade. Porque o Senhor, o próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui nessa terra entre nós, Ele sempre ali obedeceu ao Pai. Quando Ele batizou,
e o pai falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E daí o Senhor fala assim: agora, meu filho, eu vou mandar você para um spa, onde vai ter ali um lugar bem gostoso, vai ter suquinho para você beber, vai ter uma sombrinha gostosa. Não, mandou para o deserto. Passar 40 dias e 40 noites no deserto. Porque aonde o homem errou, falhou, não conseguiu lá no deserto, em Israel, Moisés, a velha geração, né, com Moisés, Jesus venceu. Mas Jesus, ao terminar tudo, chegou o anjo e o serviu. Quando ele venceu as tentações do maligno, né? Então, o Senhor, ele preparou Jesus ali depois naquele deserto. Então, e veja bem, irmãos, não tem como as pessoas assim verem os projetos de Deus na vida delas se elas não serem no comodismo. Agora, é gostoso você ficar no comodismo? É gostoso. Mas se você sair, você vai ver que é muito melhor viver na presença de Deus, porque o Senhor, ele está forjando soldados. E soldado não é forjado ficando acomodado. Ele é forjado ali no treinamento, ele vai treinando e tem que aprender as coisas, aprende resistência, aprende tudo aqui nessa terra. E assim também é com Deus. Ele vai forjando, né? Então você vê, o Abraão, ele obedeceu o chamado. Então as pessoas que estão ouvindo a live, elas têm que obedecer o chamado. Se ainda não obedeceram, tem que obedecer, porque o Senhor está chamando. Do contrário, você não estaria assistindo a live. Do contrário, você estava assistindo agora alguma coisa aí na TV ou na internet, ou estava aí. Mas se você está assistindo é porque o Senhor está chamando. Tem um propósito, o Senhor tem um propósito em cada vida. Toda vida o Senhor tem um propósito. Só que poucos são aqueles que vão ver realizados, porque poucos são os que obedecem o chamado, não é? Mas que você seja um desses poucos que obedecem esse chamado e vão ver o quê? Coisas grandes que Deus vai fazer. Instrumento de Deus que a pessoa vai ser. Assim como Abraão, né? Como Abraão foi. Passou pela prova, assim como Deus deu para ele, depois Deus pediu para ele, e ainda, olha, você já pensou? Sim. Aquilo que Deus dá um filho para você. Sim. E depois Deus fala assim, então me dá de volta. Olha aqui. Não, então. Difícil. Mas por isso que ele se transformou no pai da fé. Pai da fé. E aquele monte onde ele foi lá com Isaac, hoje, ali o Senhor revelou para ele o nome Jeová Jireh, né? O Deus que vai prover. E ali também temos a revelação do que? De Jesus, porque aquele cordeiro ali simboliza o Senhor Jesus. Então isso é maravilhoso, né? Então o Senhor, ele sempre vai agir com amor, né? Ele sempre vai agir com misericórdia, ele sempre vai honrar os chamados dele. Abraão nunca imaginou que, passado todos esses milênios, ele continuaria sendo citado como um exemplo de fé. Foi um homem perfeito? Não foi. Não foi. Mas foi um homem que não desistiu da fé. Não desistiu. Então é assim que nós temos que ser também, né? E deixar a obra de Deus fluir, porque quem faz é o Senhor, né? Deixa Deus agir. E é maravilhoso quando a pessoa fala: olha, eu vou tomar uma decisão. Sabe de uma coisa? Eu vou sair do comodismo. Eu vou levar a palavra a sério. Eu vou ver o que Deus vai fazer na minha vida. Puxa, isso é maravilhoso. Quantas pessoas assim não começaram achando que não, eu venho assim só para, né, acompanhar. E no fim, o Senhor falou: não, olha, você que está no último banco, Deus quer, eu quero você aqui levando a palavra. Isso é o Senhor. Isso é Deus. Então isso é maravilhoso. Como Deus age, como Deus trabalha, na humildade sempre, né? Então, depois aqui no versículo 9 fala: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é arquiteto e edificador. Ou seja, ele estava ali, sabia da promessa, da terra da promessa, mas ele sabia que tinha uma outra terra aguardando ele, que era o reino de Deus, né? Da qual a cidade que Deus é o arquiteto e edificador. Essa cidade para todos nós. Tem uma cidade para nós, que é o reino de Deus. O Senhor Jesus mesmo falou: não se turbe o vosso coração, lá em João 14, né? Eu estou preparando morada para vocês. E ainda Jesus falou: se não fosse assim, eu falaria para vocês, mas
E o que o Senhor Jesus fala se cumpre, porque Ele é a própria verdade, né? Então você imagina, quem está no caminho do Senhor, o Senhor está lá preparando uma morada, né? Quando nós estivermos lá com o Senhor vai falar: olha, meu filho, está aqui a sua morada. E você vai olhar e falar: Senhor, mas não sou digno dela. Mas o Senhor fala: não, eu sei, mas eu preparei para você. Você foi meu servo, mesmo com as suas falhas, você perseverou, você não desistiu. Você, quando esteve prostrado, estendeu a mão, clamou por mim, eu te levantei. Está aqui a sua morada. Olha que coisa maravilhosa. Nada desse mundo pode trazer uma esperança e uma realidade tão grande como essa que a gente vive. É verdade. Né? Porque muitas pessoas, elas seguem aquela filosofia, né? Vamos comer e beber que amanhã a gente vai morrer. Mas o apóstolo falou: as más conversações corrompem os bons costumes, né? Verdade. Então, essa filosofia do mundo, vamos comer, vamos beber, que amanhã a gente vai morrer, isso é que o maligno joga na mente das pessoas. É verdade. Né? A gente é mais do que estômago. Nós temos espírito. E nós somos chamados a ter comunhão com Deus. Para que possamos viver cada vez mais, né? Com certeza. Porque quem está com Cristo não morre. Sim. Só é transferido. Só é transferido. Então, justamente. por isso que eu falo, muitos estão indo de pasada para o inferno. Por quê? Porque não quer aceitar a palavra de Deus que diz que nós só somos transferidos. Nós não morremos. Não. A partir do momento em que passamos a conhecer Jesus, viver com Jesus, aí nós somos transferidos. Transferidos. Né? Passamos da morte para a vida. A morte é uma transferência. Uma transferência. Aqui, uma hora. A morte é a hora que o Senhor simplesmente nos chama para Ele. Para Ele. Isso. Mas jamais é o fim. É o fim. Jamais é o fim. As pessoas muitas pensam que é o fim. Só que o fim não existe. Não. E vai haver outras coisas piores. Se a pessoa pensa que aqui é muito ruim, aí que vai ser. O grande erro de muitas pessoas é falarem assim, né? Como eu já ouvi: o inferno é aqui. Não é. Não, é verdade. Não é. Sabe por que que o inferno não é aqui? Porque aqui, se você clamar por Jesus, Ele tira você de uma situação infernal. Mas lá, não adianta mais clamar. Então, aproveita a oportunidade. Porque o inferno não é aqui. Não é? Mas aqui tem a presença de Deus, tem o amor de Deus, tem o Senhor Jesus que vai ao encontro da pessoa, daquele que clama. Pode ser aonde for que a pessoa esteja, mas lá não. Lá é tarde demais, né? Então, você veja, né? A nossa vida aqui, você pega o Velho Testamento, pega Gênesis. As pessoas viviam, outro dia eu estava vendo, né? 900 anos, depois foi diminuindo, 800, 700, até que o Senhor falou: vai viver no máximo aí 120 anos. Né? E é difícil, né? Um ou outro, né? Que chega a essa idade, né? A maioria, né? Chega a 100 anos, vai diminuindo, são poucos, né? 90, então a vida aqui são décadas, e poucas décadas, né? Então é muito rápido. Então a gente tem que tomar essa decisão. Agora, não importa. Agora, muita gente fala assim: eu vou tomar quando eu estiver no leito de hospital, nos meus últimos meses de vida. Puxa, em primeiro lugar, não sabe se vai chegar a isso, não é? O jovem fala quando ele fica velho. Sim, será que ele vai ficar mas velho? será que vai ficar? Então, quantos que não saíram para balada e não voltaram mais? Não voltaram porque ou morreram num acidente, ou morreram em brigas? Quantos que infelizmente agora nesse final de semana vai acontecer isso? Então, agora, você veja bem, muitos falam assim, por quê? Porque acham que a vida com Deus é uma chatice, quando é a melhor vida que existe. É a melhor vida que existe, porque você tem uma alegria, um poder que vem do alto, um espiritual. Você não precisa de nada, é algo que vem do Senhor para você. Então, a vida com Deus é a melhor vida que existe. Por quê? Porque a gente foi feito para isso. Né? A palavra de Deus fala que a gente foi feito para Ele. Ele nos criou para Ele. Então, quando uma pessoa ela não tem uma vida com Deus, ela usa outra coisa para suprir aquele vazio. Só que tudo aquilo que é usado para suprir a comunhão com Deus, aquilo tem tempo de validade. Cedo ou tarde vai acabar e vai sobrar só o quê? Só o vazio, só o desespero. Verdade. Não é? Porque somos feitos para ter a vida com Deus. Existe um vazio dentro de nós que só é preenchido com a nossa vida com Deus. Com Deus. Né? Então a pessoa tem que
ver isso, né? E justamente, né, ver que a vida com Deus não é seguir estereótipos, né? A gente não prega estereótipo. Olha, se você vier para Jesus, já bota um terno. Não é nada disso, não é nada disso. A vida com Jesus não é a exterioridade, porque a vida com é fácil você botar um terno, mas é a questão da transformação interior que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, uma transformação dia após dia, né? Sendo transformado de glória em glória. É isso que o Senhor quer na nossa vida. Isso é maravilhoso. Agora, de tudo que a gente meditou aqui, que a gente viu, Enoque agradou a Deus, Abel ofereceu o melhor, né? Ofereceu o melhor. Enoque agradou ao Senhor, foi trasladado, foi pra... mas por quê? Viveram pela fé. Noé, divinamente instruído, ele seguiu o chamado. Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, tudo vai o quê? Da pessoa tomar a decisão. Porque, como eu estava falando outro dia aqui na igreja mesmo, né, na pregação, o Senhor, ele não nos fez robôs, nos fez livres. Então, o Senhor, ele dá essa liberdade. Se a pessoa não quer, o Senhor, olha, ele é tão misericordioso e humilde que ele chama de diversas maneiras, mas tem uma hora que o Senhor fala: final do tempo, final da oportunidade. E quem está assistindo a live, dá glória a Deus, porque o final ainda não chegou. Porque senão você não estava vendo essa live, você não estava aqui nessa terra. E se você ainda não aproveitou o tempo, aproveite. Leva a sério. Não fica assim, não, do meu jeito. Não tem essa do seu jeito. E nem do meu jeito. É do jeito da palavra de Deus. Não é verdade, irmãozito? E o Senhor vai nos ensinando cada dia que vamos vivendo, né? Justamente. Não é que nem o irmão falou, coloca um terno. Não. A gente tem que fazer o melhor? Sim. Tem que vir bem para o Senhor, fazer o melhor para o Senhor. Mas o Senhor vai nos ensinando. Com certeza. E eu sempre falei para as pessoas, é Deus quem fala dentro de você. E quando o Espírito Santo toma a sua vida, quando o Espírito Santo entra para dentro de você, ele vai te ensinar e ensinar muito. Aí que a pessoa aprende, começa a aprender através das provas. O Senhor, ele vai também revelando a palavra para a pessoa. Porque a palavra de Deus, ela tem aquele momento que você pode ser que nem um fast food, sabe? Você vai no Salmo, pega um versículo ali que já te ajuda, mas também tem um momento que você tem que ir ali, lentamente se alimentar, meditar na palavra, né? Então Deus vai revelando a palavra para a pessoa. Porque tudo isso é presente de Deus para a nossa vida, né? É um presente de Deus, né? Que enriquece a nossa vida. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor para nós hoje é: obedeça ao chamado de Deus. Viva na fé e não deixa passar a oportunidade, né? Porque às vezes quem está assistindo na live, quantas vezes já não ouviu? E quantas vezes está deixando para depois, mas esse tempo nunca chega. E se você estiver diante de Deus, Deus vai mostrar todas as oportunidades. Se você não tomar uma atitude, e Deus vai falar: puxa, eu te dei tanta oportunidade, te dei tanta chance. Por que você não saiu do comodismo? Porque o Senhor, ele está nos chamando, assim como chamou para Josué e falou para ser corajoso. Tem que ser corajoso, porque senão não vai acontecer. Não vai, é verdade. E a palavra de Deus também nos diz, né, que ele nos chama e nos ajuda. E muitos aí então se dispersam. E muitas vezes já teve oportunidade. Sim. Então Deus está te dando ainda. É que nem o irmão falou, Jesus não voltou ainda. Então você tem esse tempo. Não importa se a pessoa ela atendeu um dia o chamado e se desviou. Não, mas está vivo, então o Senhor está dando chance. O Senhor está chamando. Pode voltar, que o Senhor não lança nada em rosto, faz uma festa, põe a melhor roupa e fala: o meu filho voltou. E ótimo, vamos festejar a vida com Deus. Verdade. Glória a Deus. Bom, nós vamos adorar, exaltar o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Antes de nós terminarmos, eu vou ler aqui um pouquinho que nós vimos que... Eu vou ler em Romanos 8, 1 e o 2, diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque a lei do pecado, o Espírito da vida em Cristo Jesus, e te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. A gente vê aqui, Deus nos livrou. Sim. Então, para quê
Para que ficar nesse mundo? Sim, para que O desperdiçar? certo é esperar em Cristo Justamente, Jesus. se ele já falou que nenhuma condenação Nenhuma há, condenação para aquele que está Agora, em Cristo Jesus. por outro lado, há condenação para já- aquele que está no mundo. Já está condenado. Já está condenado. Então, quer dizer, é o Senhor chamando para sair da condenação, não é? Só basta receber Jesus, segui-lo e ele vai ajudar na caminhada, É verdade. né? Juntamente com os irmãos que vão ajudar na caminhada. É, Então, é a isso. gente vamos ajuntando e a gente, muitas vezes, para fazer uma fogueira, Sim, precisa ser de bastante lenha. Não é um Sim, pauzinho vai sim. fazer uma fogueira. justamente. Não, precisa ser de bastante. Glória a Deus. E quando é colocado ali, começa a buscar o Senhor, o fogo Sim. acender e faz logo Glória um fogão. a Deus, sim. E é isso que a gente Sim, precisa. sim, é o corpo A de igreja Cristo. precisa disso. Justamente. E muitas pessoas pensam assim, não, eu lá em casa eu oro também. Não. O seu fogo vai ser um Sim. tiquinho e cada vez vai se apagando. Sim, pode sim na sua casa, claro, deve, mas não substituir. Não. Né? Não, Eu assisto em casa as lives hoje. É. Assisto transmissão das igrejas pela internet, mas você está impossibilitado de vir à igreja? Tem alguma coisa que tem Isso, possibilidade? é isso. Não tem nada. Então você tem que vir. buscar. Pode assistir culto em casa, ótimo, eu Claro. assisto também. É. Mas no dia que tem o culto na igreja, vamos junto lá para a igreja. Vamos junto, não é? adorar a Deus. Porque, como eu ouvi uma vez, né, quando não existia internet, não existia nada, né, e tinha programas na rádio, né, AM até, às vezes eu ouvia, né, e eu me lembro, eu era bem molecão, crianção, e eu lembro do que um pastor falou, olha, venha para a igreja, porque se um dia você não puder vir, acontecer que você não tenha mais saúde para vir, você vai falar, mas enquanto eu tive saúde, eu não saí da casa de Deus, eu estive na igreja. Não é? Então é isso mesmo, porque... E outra coisa, quantas pessoas já com idade, uma idade já avançada, vêm com suas lutas já da idade, mas tem prazer em estar na casa de Deus. E outros que estão fortes, tudo poderiam vir, simplesmente acomodaram. Não é esse o caminho, não é aí o chamado. Não é. É verdade. Glória a Deus. Nós vamos encerrar a nossa live, mas nós sabemos que o Senhor Jesus tem falado e que essas vidas possam, né, ter ouvido. Nós estamos aqui falando, assim como Noé falou Sim. e o povo não ouviu. Sim. Hoje nós falamos e sabemos que um dia o nosso Senhor Jesus vai voltar e que essas vidas possam simplesmente parar para pensar o que os irmãos falou é a verdade. Se não quiser falar assim que nós estamos falando a verdade, vai procurar aqui na Bíblia. Exatamente. É a palavra, nós estamos falando dela. Da palavra que se cumpre. Isso. Jesus falou que a palavra não ia passar. Então, Está aqui. Então, que as pessoas possam se preparar para que a hora em que o Senhor Jesus voltar ou te chamar, Sim. você esteja Preparado. pronto. Eu sempre, quando a minha esposa fala assim, ai, fulano partiu, eu falo, será que estava em Cristo? Na hora Exato, chega até a sim. doer. Eu falo, Sim. será que Exatamente. estava em Cristo? Porque se está em Cristo, é o que nós estávamos acabando de falar. E outra meu irmão, coisa, foi se estava transferido. e não perdeu a sua vida. Não perdeu. Foi transferido. Transferido. Mudou. Agora, o que Jesus falou? Muitos querem ganhar a vida. Jesus falou, se ganhar a vida é viver sem ele, está perdendo. Então. Isso aí. Aleluia, né? Glória a Deus. Irmão, quer orar encerrando para nós? Vamos então fazer uma oração em nome do Senhor. Oh, louvado seja. Pai querido, Sim, em Jesus. nome do Senhor e Salvador Jesus Sim, Cristo, Deus. Senhor, fortalecidos Oh, pelo Jesus precioso querido. Espírito Santo e lavados no sangue Sim, de Jesus, meu Senhor. Pai. Obrigado por essa oportunidade, Sim, Senhor. meu Deus. Toca na vida, ó Pai, daqueles Oh, que Jesus ouviram querido. na live, Senhor. É que eles verdade, tomem Deus. essa decisão. O Senhor Oh, dirigiu Jesus a palavra querido. hoje, ó Pai, falando É sobre verdade, aqueles que são chamados, ó Oh, Senhor, e que Senhor obedeceram como Noé obedeceu, Sim, meu Abraão Deus. obedeceu, Enoque Oh, andou pela Jesus. fé, É Abel verdade. ofereceu o seu melhor também pela Sim, fé. meu Senhor, Deus. em nome de Jesus, ó Pai,
Que nós não Jesus fiquemos querido. assim, acomodados, ó É, Pai, porque essa Deus. não é a vontade tua, Senhor. A É vontade verdade, tua é que estejamos Deus. juntos, batalhando, lutando, Sim, meu Deus. sendo corajosos, Senhor, Aleluia, sendo soldados, Pai. porque o Senhor fala na tua palavra que o Senhor nos deu espírito de Sim. poder, É não de verdade, covardia, Senhor. Deus. Então, que sejamos soldados que te agradam, Jesus. Senhor, porque o Senhor não quer que vivamos distantes, Fala, nem cada acomodados, nem Fala, isolados, ó Deus, Pai. Em nome de Jesus, Aleluia, toca nessas vidas e aqueles que ouviram esta live, Sim, Senhor, meu e que estão Deus. afastados e que um dia estiveram Sim, no teu Jesus caminho, amado. que voltem, que aproveitem o tempo e serão recebidos com festa por ti no teu reino, Aleluia, Senhor. meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, Sim, nós te meu agradecemos por essa oportunidade. Oh, verdade, Obrigado, Senhor. Nós somos tão falhos, ó Sim, Pai, meu Deus. mas o Senhor nos dá a honra Oh, de glória podermos a ser Deus. seus instrumentos, ó É Pai. verdade, Muito Jesus. obrigado, Jesus querido, porque tudo Sim, meu é pelo Deus. teu precioso sangue sobre É as nossas verdade, vidas. Deus. Nós te amamos, Senhor. Oh, Em glória. nome de Jesus, abençoe a cada um Aleluia. que acompanhou esta live, ou que Sim, irá meu ainda, Deus. Senhor, acompanhar É verdade. na gravação. Em nome de Jesus, Sim, meu eu orei. Amém. Glória a Deus, Senhor. Amém, Jesus. Amém.